E aí, já responderam a questão sozinhos? Vamos lá. A opção A fala: um homem que narra e descreve sua rotina após ser abandonado. Parece bom, mas a gente tem que dar uma olhada nas outras, né? B. Um homem que narra e descreve sua sede de amar. Sede de amar? Eu não vi isso no conto, não. Vocês viram? Um homem que narra e descreve a briga pelo sal no tomate. Ele fala da briga pelo sal no tomate? Fala. Mas ele explica como é que ela acontecia? Se era na salada, no omelete? Não, ele não explica. Então, na letra D, um homem que narra e descreve a primeira vez que o leite coalhou. Ele narra, ele descreve como foi a primeira vez que o leite coalhou? Não. Ele chega a citar isso no texto, mas ele não descreve como foi que isso aconteceu. Então, a opção mais correta aqui é a letra A. Essa vai ser fácil para vocês, porque nós já estudamos isso. A narrativa do conto acontece em terceira pessoa, pessoal, com o narrador onisciente. Ele está contando uma história de outra pessoa e o narrador sabe de tudo, tá dentro da cabeça do personagem principal, conhece suas emoções e sentimentos? Eu acho que não. Segunda pessoa? Tem como narrar conto em segunda pessoa? Não. Primeira pessoa, quem tá falando é o próprio personagem da história? Ou em terceira pessoa, um narrador observador? Alguém viu que o homem foi abandonado e estava contando? Bom, aqui a resposta correta é a letra C. O personagem mesmo está contando a história dele. Continuando, questão 3. Nós já dissemos na outra questão que o conto está em primeira pessoa, não foi isso? Então, agora, a gente vai escolher um trecho que justifica que ele esteja em primeira pessoa, que justifica essa nossa resposta anterior. Vamos ver a letra A. O batom ainda no lenço, o prato ainda na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Bom, aqui nós temos uma descrição. Essa descrição, ela poderia ser feita tanto pelo próprio personagem, como ela poderia ser feita por alguém que estivesse apenas observando. Então, por essa letra A, a gente não consegue perceber se é em primeira pessoa ou em terceira. Na letra B, e comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada. O meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? Bom, aqui também até poderia ser uma resposta correta, visto que a gente pode, pela desinência desse verbo aqui, comecei, perceber que é primeira pessoa. Só que vejam bem, aqui eu consigo ver que é a primeira pessoa de quem está narrando, mas eu não consigo perceber se essa pessoa que está narrando é aquela personagem principal da história. Então, aqui o autor está falando em primeira pessoa, mas esse autor, ele poderia ser um narrador em terceira pessoa ainda assim, tá? Vamos ver a próxima alternativa? A C fala: 1h da noite, eles se iam e eu ficava só. E eu ficava só dentro da história. O eu ficava dentro da história. Então, aqui sim, a gente pode ver claramente que quem está narrando é o personagem principal, que está em primeira pessoa. E aqui tem assim: amanhã faz um mês. Amanhã faz um mês. Faz, né? Ele é um verbo impessoal. Aqui, essa frase, ela não está se referindo a nenhuma pessoa do discurso, tá? Nem primeira, nem segunda, nem terceira. O verbo aqui nos faz fazer, no sentido de passar o tempo, ele é impessoal. Então, só marcando a questão correta, para que todos entendam direitinho. 1h da noite, eles se iam e eu ficava só. Agora, vamos estudar um pouco sobre os diálogos. Dentre os componentes da linguagem do conto, o diálogo é o mais importante de todo. Ele está em primeiro lugar,
Por ser dramático, o conto deve ser tanto quanto possível dialogado, ou seja, conversado. Os conflitos, os dramas residem na fala das pessoas. Então, nas falas ditas e não no resto. Sem o diálogo não há discordância nem desavença, e sem isso não há conflito. Se não tem conflito, também não tem ação, não tem clímax. E como é que podem ser esses discursos? Eles podem ser direto, quando a personagem conversa entre si. E esse discurso direto ele é muito fácil de identificar, porque você vai encontrar um travessão. Então, sempre que a personagem estiver falando só que eu digo sem a ajuda do narrador, tá? Ela vai usar o travessão. E o outro personagem vai responder com o travessão também. Então, quando eu encontrar o travessão, eu já vou saber que ele é um discurso direto. O 2 pode ser um discurso indireto, que é quando o escritor resume a fala da personagem em forma narrativa, sem destacá-la. Vamos dizer que a personagem conta como aconteceu o diálogo, quase que reproduzindo-o. E o discurso livre indireto é a fusão entre o autor e personagem, primeira e terceira pessoa narrativa. O narrador narra, mas no meio da narrativa surgem diálogos indiretos da personagem, como que complementando o que disse o narrador. E ainda temos o 4, que é um monólogo interior, que é um fluxo de consciência, é quando você fala consigo mesma, está falando dentro do mundo psíquico da personagem. Aqui uns exemplos rapidinhos que eu escrevi para a gente entender melhor. No discurso direto, uma personagem fala adeus, a outra responde adeus. No discurso indireto, ela disse adeus. Veja que tem o mesmo sentido. Em ambos os discursos, a personagem se despede, diz adeus, mas aqui não é como se ela estivesse falando, aqui eu contei, aqui eu resumi o que ela falou. Na 3, que é o discurso indireto livre, é o que junta os dois. Ela disse tchau e eu respondi adeus. Olha só a presença do discurso direto e também do indireto. É a fusão dos dois, tá? Eu chamo isso de discurso indireto livre. E aqui, por último, o monólogo. Será que eu digo adeus? Estou pensando comigo mesma. Estou refletindo apenas dentro da minha cabeça.